Esse é um anime que conta a história de uma deusa e um humano que não consegue viver sem jogos. A deusa, por amar tanto os jogos, perdeu seu status divino. E o humano, que foi treinado por uma deusa quando mais novo, agora vive em busca de encontrá-la. E juntos, o humano e uma deusa desafiam seres divinos em seus jogos. Tudo começa em um lugar gélido, onde alguns escavadores estão explodindo uma geleira. Ao cair dos escombros gélidos, nos é mostrado uma garota ruiva congelada. E rapidamente, um dos escavadores pede para informar a corte arcana. A menina acorda perdida no tempo, achando que ela adormeceu de 1000 a 2000 anos. O escavador, amedrontado, pergunta quem é ela, e ela informa que já foi uma deusa e pede para que eles tragam o jogador mais habilidoso da era atual. Em um helicóptero, mostra um maluco informando que está prestes a começar o jogo dos deuses. E essa partida será um evento raro, porque nunca a humanidade desafiou 3 deuses ao mesmo tempo. E esse evento está sendo transmitido para o mundo inteiro. Mostra o protagonista chegando na cidade de Sacramento após 6 meses, e por onde ele passa as pessoas ficam impressionadas ao vê-lo. Ele para em 3 televisores e fica impressionado que a humanidade desafiou 3 deuses ao mesmo tempo. O primeiro jogo é o seguinte: derrotar a Salamandra Elemental na corrida do inferno escaldante. O segundo jogo é o pega-pega reverso, que tem que derrotar o Demon Knight. E o terceiro e último era um desafio contra o deus infinito Uroboros, mas não foi especificado qual era o desafio. Neste momento é revelado o nome do protagonista, que é Fei. Ele é reconhecido por um maluco e se vê obrigado a sair do local. Fei chega na filial do escritório da Ruin, da corte arcana, e encontra uma mulher que aparenta ser a autoridade no lugar. E ela zomba da cara do Fei porque ele ficou procurando uma garota durante 6 meses e no final era outra pessoa. O Fei até tenta colocar a culpa nela, mas ela fala que ela só ouviu falar que tinha alguém parecida. E essa mulher que ele está procurando é a mulher que ensinou ele a jogar, e ela tem o cabelo bem vermelho. Por fim, essa moça convida o Fei para ir pro 17º andar conversar sobre os jogos entre humanos e deuses. No elevador, ela diz que quer que o Fei conheça uma garota que pediu para que levasse o humano com mais habilidades em jogos. O Fei fica curioso e pergunta quem é ela. A moça explica que ela é uma deusa em forma de garota e que foi retirada de dentro de uma geleira. E há boatos que ela se escondeu no fundo do mar em um jogo de pega-pega com os humanos e acabou cochilando e dormindo por 3000 anos. E ela conta mais que essa garota é o avatar do fogo em forma de dragão. E como agora ela é uma ex-deusa, seu poder vem enfraquecendo com o decorrer do tempo, mas ela não deixa de ser uma ameaça. E para finalizar, ela fala que o Fei vai ficar responsável por vigiar a deusa. O pessoal da corte arcana quer saber por que a deusa está na Terra, mas tem medo de perguntar porque a deusa pode se enfurecer e acabar com a humanidade. E além dela ter solicitado um jogador habilidoso para jogos, o Fei tem o Arise em imortalidade. Ao entrar no apartamento da deusa, nota-se que tem vários jogos espalhados pelo apartamento. E o nome da moça que recepcionou o Fei é Miranda. E o nome da deusa é Leolixea. E ao avistar Leolixea, o Fei lembra da pessoa que lhe ensinou a jogar e fica até em dúvida se é ela ou não. Enquanto o Fei está em choque, a Miranda apresenta o Fei como o jogador mais habilidoso da era atual, falando que ele é um apóstolo que começou há 1 ano e já venceu 3 jogos consecutivos contra os deuses. E para Leolixea e o Fei se conhecerem melhor, ela propõe um jogo onde terá cartões e nesses cartões terá nomes, cidade, idade, sonhos e por aí vai. E esse jogo se chama Jogo da Memória de Apresentação. As regras são a mesma do jogo normal, mas ao invés de pegar números, pegará informações pessoais que o adversário terá que falar. Exemplo, se a Leolixea tirar o bar da cidade natal, o Fei terá que falar onde que ele nasceu. E como o Fei é fera em jogos, enquanto a Leolixea explicava, ela deixou as cartas para cima. E isso foi o bastante para que ele decorasse a ordem das cartas. E isso deixa a Leolixea impressionada. E o Fei fala que ele adquiriu essas habilidades de tanto uma pessoa o matar de tanto treinar. A deusa fala que está começando a gostar dele porque ele foi honesto mesmo jogando contra uma deusa. Ela ordena que as cartas flutuem e deem voltas. Como as cartas estão rodando de maneira aleatória, nem a própria deusa sabe onde está. E obviamente todas as cartas a todo momento mudam de posição. A deusa impõe mais uma regra que, em um jogo normal de memória, continua sendo a sua vez sempre que formar um par, mas aqui será diferente. Ao formar um par, o adversário responde a pergunta com sinceridade e passa a ser sua vez. O Fei até gosta da nova regra, mas sabe que será mais cansativo. Enquanto o Fei e a deusa estão jogando, a Miranda fica observando o jogo dos dois através de uma câmera que ela colocou em uma caixa no quarto da Leolixea. O primeiro a fazer a jogada é o Fei, e ele tira as cartas tipo sanguíneo e cidade natal. E ele já pergunta para a deusa se deuses possuem sangue. Ela responde que sim e que são mais quentes do que lava. E se caso caísse uma gota sequer no prédio, derreteria ele todo. E a deusa diz assim, que se ele quiser saber
saber mais, ele junta o par de cartas do tipo sanguíneo. Chega a vez da Léo Liché e o Fei fica de olho no decote dela e pergunta se os deuses não usam roupa íntima. Ela diz que já está usando roupa por cima, não sabe pra que precisa de outra roupa por baixo. Ela vai pro sofá com o intuito de não desconcentrar o Fei. Ela tira as cartas e vê em Cidade Natal e nome. A deusa fala que já saiu as 2 cartas Cidade Natal e pergunta pro Fei se ele sabe onde elas estão. O Fei responde que sim e tira o par da Cidade Natal. A Léo Liché responde que ela veio do lugar chamado Elementos, mais conhecido pelos humanos de Reino Espiritual Superior, que é onde os deuses habitam. Todos que quiserem entrar podem atravessar um portão especial. O Fei disse que atravessava esse portão há 6 meses atrás. A Miranda, atenta, observando o jogo, complementa dizendo que os deuses são sedentos por jogos, e eles estavam entediados e deram aos humanos o poder de desafiá-los nos jogos através do All Rise. Os humanos que recebem um All Rise dos deuses viram apóstolos. Os apóstolos podem obter um poder sobre-humano ou um poder mágico. Em posse desse poder, pode desafiar os deuses em batalhas de sabedoria. Todos os jogos dos deuses são realizados em elementos. Como recompensa pela vitória dos jogos, o apóstolo poderá usar parte do All Rise no plano terreno. Esse poder é usado para expandir territórios, até porque 93% do continente mundial é de terra inóspita e hostil para os seres humanos. Com 3 derrotas, o apóstolo perde o direito de desafiar os deuses, mas com 10 vitórias, zera o jogo. O objetivo imposto pelos deuses à humanidade é zerar o jogo para que a humanidade receba a celebração dos deuses, mas só que até o momento ninguém sabe o que é esse prêmio devido a ninguém ter zerado o jogo. A esperança da Miranda é que o Fei consiga esse feito. O Fei fica até impressionado porque ela respondeu com sinceridade, e ela fala que regras não são meras restrições, mas também servem para eles se divertirem. É a vez da Léo Liché e ela tira nome. Logo o Fei fala seu nome completo, que é Fei Theophilus, e ela faz uma nova pergunta, se o Fei tem algum apelido. Ele responde que não e entende que, como ela tirou a carta de nome, apelido também se inclui na pergunta nome. Chegando a essa conclusão, ele entende que pode se ampliar a pergunta usando a esperteza. O objetivo do jogo não é só tirar a carta, e sim tirar as cartas que contêm as informações que o jogador quer saber. Após tirar várias cartas, o Fei reuniu as informações que ele queria, então chega a vez da Léo Liché. Ela tira o par de cartas brancas, que equivale ao Coringa do baralho normal. E o que isso quer dizer? Ela pode fazer qualquer pergunta que ela quiser. E o Fei se lamenta porque esse é o par de cartas que ele queria. Então ela fica séria e com a aura do seu poder e pergunta qual que é o verdadeiro motivo para ele tentar se aproximar dela. E pede para ele responder com sinceridade porque nenhuma mentira sairá impune. E o Fei fica impressionado e pensa assim que ela não é uma ex-deusa com esse poder todo. O Fei começa a responder dizendo que desde o começo o objetivo dos dois era o mesmo, jogar normalmente e procurar o Coringa. E se ele estava atrás dessas cartas, obviamente ela também estava. Ela desfaz a sua aura e devido ao Fei ter se divertido, então ele vai responder com sinceridade a pergunta dela. Ele diz que o objetivo dele é ficar de olho nela. A Miranda já entra em alerta e fala que se ele contar a verdade ela vai destruir a cidade. E mesmo assim ele continua. Ele fala que queria saber de onde ela veio e qual é o seu propósito. Ela diz que algo lhe dizia que essa era a pergunta. E devido a ele ter respondido com sinceridade e ter levado o jogo a sério, ela acha que ele é um bom humano. O Fei fala que nem sabe o que pensar, então ela repete dizendo que ela falou que gostou dele desde o começo. E se ela não tivesse gostado dele, ela nem teria feito essa pergunta. Ela pede para que ele chame ela de Liché e diz que vai chamá-lo de Fei. Ela dispensa ser chamada de senhorita e diz que não se sentiria à vontade de jogar com toda essa formalidade. O Fei não entende e pergunta por que ela mudou do nada e por que ela quer que ele não seja formal com ela. Devido a ele ter respondido à altura, ele mereceu se tornar mais próximo dela. Desde o começo, o objetivo do Fei não era vencê-la. O Fei explica que a essência desse jogo é evitar cartas que não te interessam, até porque não é um jogo de memória que tem que tirar mais cartas do que o adversário. Ele, sabendo o nome da Léo Liché, ele não precisava tirar as cartas para saber o nome dela. Como acertar um par não lhe dava direito a um novo turno, só iria desperdiçar o que ele já tinha. A Léo Liché entendeu que o Fei tirou a carta dos sonhos para saber qual era o objetivo dela. Então ela pergunta se ele tivesse tirado as cartas em branco, qual seria a pergunta dele. Ele retruca perguntando se ela vai responder as perguntas que ele iria fazer para ela. Ela responde que vai depender do que ele quer saber. O Fei pergunta se ela pode voltar para Elementos, por que ela não volta e por que ela o escolheu, sendo que tem apóstolos mais habilidosos do que ele. A resposta dela é a seguinte: ele é o único novato que conseguiu 3 vitórias e nos últimos 300 anos poucos novatos chegaram tão longe e por isso ela quer zerar o jogo dos deuses com ele. Ela decidiu ir para a Terra para jogar com os humanos, mas o que ela não sabia é que o caminho de Elementos para o mundo físico era uma viagem só de ida. Ela conclui que acabou deixando de ser deusa por besteira. O objetivo de Léo Liché é vencer os deuses e zerar o jogo e desse jeito ela pretende voltar a ser uma deusa. Fei, aproveitando
aproveita essa oportunidade para perguntar qual que é o prêmio ao zerar o jogo. Léo Lixia responde que os boatos dos humanos de que os deuses realizarão um desejo está quase certo, mas em vez do ganhador fazer um desejo, ele poderá fazer quantos quiser. Após essas explicações, Léo Lixia leva Faye pro portão divino no centro de mergulho e diz que não aguenta mais esperar, porque faz tanto tempo que ela espera um humano igual ele. No reino espiritual superior aparece um monstro gigantesco e um ser diz que o jogo de esconde-esconde está começando.